Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje a nossa conversa será sobre o feminismo. O feminismo é um movimento que procura promover os direitos das mulheres, defendendo o respeito pela dignidade da mulher e a igualdade de tratamento entre homens e mulheres em várias áreas da sociedade. O feminismo, do latim femina, significa mulher, e é um conceito que surge a partir do século XIX, o qual se desenvolveu como um movimento filosófico, social e político. Mas no episódio de hoje queremos saber se uma mulher cristã também pode escolher ser uma feminista, lutando por esses direitos e ao mesmo tempo defender as doutrinas bíblicas. Ou seja, nós queremos saber se há algo de errado em ser uma mulher cristã e rotular a si mesmo como uma feminista. E olha, quem vai estar participando do episódio de hoje é uma participação para lá de especial, é a Thaís Azevedo. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, boa noite, John. Obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar aqui hoje com você. Sim, nós também, com certeza, estamos muito felizes. E vem cá, Thaís, é verdade que o seu site, Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista, é um dos maiores sites antifeministas que existe? Então, na verdade, nós tínhamos uma página com... nós perdemos essa página num strike que o Facebook fez, na época, para mais de 20 páginas. E todas de direita ou com viés anti-lacre, que eu digo, né? E nós perdemos todas as páginas. O ano passado eu perdi perfil, página pessoal, cheguei a perder meu Instagram. Eu ainda só continuo com o YouTube e com o Twitter originais. O resto tudo são todos novos. E nós chegamos a ser a maior página antifeminista do mundo, mas eu quero fazer uma reiteração. A página não é minha, eu sou uma das editoras. Ela foi criada e ela é chefiada, vamos dizer assim, por um homem, que foi uma resposta a uma outra página que falava que você teria que ser feminista, né? Que as pessoas tinham que apoiar o feminismo. E a resposta dele foi: não, moça, eu não sou obrigada a ser feminista. E na época era até obrigado, aí depois mudou para obrigada, para a segunda versão, né? Porque foi derrubada também. Então a nossa página foi derrubada inúmeras vezes, na verdade. Mas chegamos sim a ser a maior página antifeminista do mundo. Dessa história eu não sabia, confesso. Mas é verdade aí que você tem se engajado bastante nessa causa, né? Sim, eu comecei faz uns 7, 8 anos. Comecei a estudar mais profundamente o feminismo. Confesso que eu era uma leiga total do assunto, inclusive sobre política. Eu não me interessava muito sobre esse assunto, mas à medida que eu ia estudando, as coisas iam me interessando muito. E eu comecei a escrever os meus achados, as coisas novas que eu estava aprendendo. Só que isso começou a ganhar uma proporção cada vez maior. Eu comecei a procurar grupos antifeministas, né, para ver se eu me encaixava. Eu nem sabia que existia um antifeminismo, eu só achava que existia o feminismo e o não feminismo. Mas o antifeminismo não basta ser só não feminista, né? Existe o combate ao feminismo, por isso que a gente é antifeminista. A gente não só não se considera feminista, nós combatemos o feminismo. Então, no caso, eu comecei a pesquisar muito e encontrei mais apoio para estudo dentro dos grupos antifeministas do que dentro dos grupos feministas. E eu sou muito... Por ser cristã, tudo que eu faço eu tenho minha cosmovisão cristã. Então, para eu ler um livro, para eu assistir uma série, para eu assistir um filme, para aquilo fazer alguma
algum sentido para mim, ele tem que fazer parte da minha cosmovisão cristã. Eu falo que são os meus óculos. Eu não consigo ler nada sem tentar encaixar ou perceber que aquilo não tem nada a ver com o cristianismo. E foi dessa maneira, por exemplo, que eu me identifiquei como uma não feminista. Porque eu percebi, lendo, duas coisas. Uma, que foi a incoerência de discurso e prática. Não tanto a prática palpável, o que o feminismo fez por você, por exemplo, como a prática do discurso mesmo. Então, você começou falando que o feminismo ele tenta buscar o direito, a equidade de direitos das mulheres, e isso tudo é besteira. O feminismo nunca se propôs a isso, muito pelo contrário. Ele não quer isso, né? Ele quer o privilégio para as mulheres. Ele privilegia as mulheres em detrimento dos homens. Sim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, essa leitura, eu falo assim, não, calma aí, quem é que é contra direitos iguais? Ninguém. Ninguém vai se opor, a não ser que você seja feminista. Elas não querem os direitos iguais. Elas dizem que querem, mas elas só querem o bônus, não o ônus daquela conquista, entre aspas. Então, porque uma das coisas que as pessoas esquecem é que para todo direito existe um dever vinculado àquele direito, né? Então, se eu tenho direito, por exemplo, que elas chamam de direito ao voto, eu falo, não pode ser chamado de direito, porque para a mulher não é pedido a mesma coisa que é pedido para os homens. Logo, quem tem o direito são os homens. Nós temos o privilégio, mesmo eu não entendendo como sendo uma coisa positiva, por exemplo, a obrigatoriedade de voto, tá? Eu só estou dizendo, comparando com a palavra. Não é direito, é um privilégio, porque eu não tenho o mesmo dever que um homem tem para usufruir daquele direito. Enfim, então, eu comecei estudando sobre isso. Na verdade, eu comecei estudando sobre coletivismo dentro do meio político, né? Uma palavra um pouco mais chatinha, as pessoas confundem muito, mas também confundem feminismo, então é normal. E depois disso, eu comecei a estudar um pouco mais do feminismo, até por me identificar por ser mulher, mais com o movimento feminino do que com o movimento gaysista e africanista, né? Então, por ser uma mulher heterossexual, cristã e branca, eu me identifiquei mais com o fato de existir um dos coletivos que falava das mulheres, né? Então foi por isso que eu comecei a focar no feminismo, mas acabo falando das outras pautas também. Eu confesso que eu passei a conhecer mais sobre você a partir de um vídeo que foi publicado, Thaís Azevedo, Destrói o Feminismo. Acho que é mais ou menos assim o título. Eu achei aquele vídeo, quando eu vi, para mim aquele vídeo foi uma verdadeira aula desse tema. Do feminicídio? Isso, sobre o feminismo. Não, mas é que eu tenho alguns vídeos espalhados pela internet. Tem um que viralizou, que foi do feminicídio. Foi uma palestra que eu dei na LESP, pro Parlatório Livre. Isso, Thaís Azevedo, Destrói a Mentira do Feminicídio. Acho que esse foi do canal Vikings, um Vink de óculos. Um Vink de óculos, isso mesmo. Isso, é um queridíssimo meu que fala sobre borderline, fala sobre outros assuntos bem interessantes. Vale a pena conhecer o canal dele também. É isso aí. Olha, você que está nos ouvindo já percebeu que o tema de hoje está bastante interessante. Então, fica aí, continue aí, ouvindo até o final, que a gente volta já já. Olá pessoas, graça e paz, sou eu mais uma vez, Jorge Eduardo, para trazer mais uma recomendação de livro cristão para você. Bem, o livro da vez é A Abolição do Homem, escrito por C.S. Lewis, publicado no Brasil pela Thomas Nelson Brasil. Este livro fala a respeito da lei natural,
também chamada de lei moral, que no livro C.S. Lewis chama de Tao, o Tao, ou lei natural. É a designação dele para essa lei. Bem, esta lei, chamada de lei natural, lei moral, nós podemos encontrar aqui na Bíblia, Romanos 2,15, que diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. John Piper falou que todo ser humano no mundo tem um conhecimento inato de Deus e um conhecimento inato da lei moral de Deus. É sobre isso que esse livro vai falar. Ele tira mais para o lado filosófico e também vai falar a respeito do desenvolvimento humano. Tem feito dos homens menos homens, tem tirado um pouco de humanidade da humanidade. É sobre isso que fala a respeito do título, A Abolição do Homem. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, que diz o seguinte, a página 59. Não há, nem pode haver qualquer aumento simples de poder no lado do homem. Cada novo poder conquistado pelo homem também é, ao mesmo tempo, poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco, ao mesmo tempo em que o deixa mais forte. Em toda a vitória, além de ser o general que triunfa, ele também será o prisioneiro que se arrasta atrás do carro da vitória. Está aqui um breve extrato, o suprassumo aqui da Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Está recomendado por mim. Tchau! Então, a gente pensar o cristianismo e o feminismo como lutas contrárias não é legal. Na verdade, a gente precisa entender como duas lutas necessárias e complementares. Então, a gente precisa incluir a demanda do feminismo no cristianismo para que a gente, de fato, tenha uma sociedade, uma igreja com igualdade de gêneros. E é por isso que eu sou cristã e feminista. Thaís, para a gente começar esse episódio, desenrolando esse episódio, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa história do feminismo, né? Como que começou essa história do empoderamento feminino? Ele é tão antigo assim, né? Essas ondas feministas, como é que foi? Então, o feminismo começou a ser dividido em onda a partir da década de 60, mas ele já vem bem antes disso. Ele, na verdade, existem as proto-feministas. A gente tem na Itália Christine de Pizan, lá na época de 1700. Também temos na Inglaterra a Mary Wollstonecraft, também nesse mesmo período. E nos Estados Unidos, a mulher do John Adams, que foi o presidente dos Estados Unidos, também já vinha tendo uma agitação feminina, né, que originou muito dos pensamentos feministas, né? E então a gente vem numa onda que eu não posso chamar de onda, isso a gente chama, tanto é que a gente chama de proto-feminismo, desde 1700, e depende do lugar, né? Já tínhamos agitações femininas em prol dos direitos das mulheres ou de uma tal equidade de direitos. Mas o feminismo como movimento político, social e econômico começou no final do século XIX, começo do século XX. Aí nós temos dois grandes booms do feminismo, um que foi o boom do feminismo norte-americano, que participou muito com os abolicionistas. Então você tem bastante gente dali que é do meio abolicionista, ali você vai ter a Elizabeth Cady Stanton um pouquinho, já a própria Margaret Sanger, ela já estava envolvida na questão sexual, né, falando da reprodução feminina, e na Europa a gente tinha toda uma agitação a partir, por exemplo, das sufragistas, né, que tanto é que a primeira onda ela é conhecida muito sobre, entre aspas, o direito ao voto, o poder do divórcio, né, o direito de se divorciar, e também é conhecido também como a era das mulheres no trabalho.
Então, foram essas 3 grandes pautas da primeira, que a gente chama hoje de primeira onda do feminismo, mas isso não quer dizer que foi resolvido, entre aspas, as questões ali, mas e que isso não se repete até hoje, né? Tudo aquilo é uma continuidade. Começou a falar desse assunto nessa época, mas não quer dizer que parou de falar desse assunto. Já na década de 60, a gente tem a segunda onda do feminismo, 50, 60, a gente começa com a segunda onda do feminismo, e aí veio falar da liberdade sexual, do livre amor, e a gente tem o Wollstonecraft, não, desculpa, a gente tem o Festival Woodstock, a gente tem o Amor Livre, aquela coisa dos hippies de 60, e junto com isso vem toda a revolução sexual. Então, eu falo que o feminismo é o braço feminino da revolução sexual. Não quer dizer que só foi para as mulheres a revolução sexual, mas teve uma grande influência por causa do feminismo. E dentro do feminismo, e é considerado como a elite branca, né? Foi ali que ele começou a ser subdividido. Já na terceira onda, década de 80, 90, mais ou menos, nós tivemos o início da terceira onda do feminismo, onde as pautas são mais segregadas. Então, tem-se o feminismo negro, o feminismo trans, o feminismo da mulher XYZ, você vai começando a subdividir as espécies. Eu brinco, cada hora você tem que pertencer a uma caixinha cada vez menor para você conseguir se encaixar no discurso feminista. E ali teve uma quebra muito grande, que até isso, quando você olha para a história, faz sentido dessa quebra muito grande, entre o feminismo liberal, que a gente chama, né, e o feminismo socialista. E dentro dos socialistas surgiram as outras vertentes, tem muitas elas ligadas ao lado socialista do feminismo, que é aquela ideia do opressor e oprimido, tem bastante disso. No caso do feminismo, o homem é opressor, a mulher é oprimida, porém, agora nas subvertentes, né, ou nas novas vertentes. Então, a gente tem o feminismo intersec, que eu chamo de intersec, que é o feminismo do mimimi, porque junta todos os mimimis. Você não pode ser só mulher, você tem que ser mulher, gorda, negra, cadeirante, surda cega, e você nunca vai entender como me sinto porque você é uma feminista mulher branca. Aí tem as radicais. As radicais são, por exemplo, não são radicais de extremistas, são de radicais de raiz, da palavra radical mesmo, não de extremo, mas de raiz, e elas são as mais puras feministas. Só que elas estão tidas por muitas como muito extremistas. Mas elas são as que mais respeitam as teóricas do feminismo, né? Então aí a gente tem e elas, por exemplo, as radicais não aceitam de jeito nenhum as feministas transexuais, nem os feministas, porque elas pregam ódio ao homem mesmo. Então é muito interessante ver como que isso está acontecendo. Dentro dessa terceira onda também teve a ideia do 50-50, que quer dizer que é obrigar via lei que 50% dos homens fiquem em casa, cuidando das crianças e do lar, e 50% dos CEOs sejam femininas, sejam mulheres. Então é uma obrigação, em vez de você valorizar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem de gênero, né, de sexo. E já se fala de uma quarta onda. Eu não sei identificar, eu consigo perceber uma agitação diferente, mas eu não consigo identificar mais bem quais são as novas pautas que elas querem, já que na terceira onda nós tivemos também os neologismos, né? Então, mudança de significado das palavras, a negação em relação à lógica, ciência. Então, elas não acreditam nem em Deus e nem na ciência. E aí, se eu falo, vocês acreditam em quê? Vocês não acreditam em nada que rege o mundo, vamos dizer assim, né? Eu sou cristã, para mim, Deus é acima, inclusive, da ciência. Porém, tem gente que é ateu e só acredita na ciência. Elas não acreditam nem em Deus e nem na ciência. Eu acho muito mais complicado a cabeça dessas meninas da terceira onda, né?
mas elas acreditam muito no sentimentalismo, elas vão mais pro o meu feminismo, a minha ideia de ser diferente, eu não penso assim, mas elas não conseguem olhar para o todo. Então, essas são as 3 ondas, e já estamos falando da quarta onda do feminismo aí, que hoje eu diria que seria basicamente o He for She, e o movimento He for She, e também teve, com uma das figuras mais proeminentes, seria a atriz Emma Watson, que fez o Harry Potter. Eu acho que ela seria a nossa garota propaganda da quarta onda. Para mim, que sou um pouco leigo no assunto, até também pode ter alguém que esteja ouvindo, alguma mulher mesmo que esteja ouvindo, alguma moça que esteja ouvindo, que não domine tanto o assunto. É verdade que vou falar primeiro essa primeira onda que veio. É verdade que essa primeira onda lutava realmente por alguma causa, assim, por direitos mesmo, ou não tinha isso, ou era por causa de ideologia mesmo? Depende do que você entende por direito, tá? O que eu entendo por direito? Nós temos apenas 3 direitos, o resto tudo se corre atrás. Os 3 direitos seriam a vida, todo mundo tem o direito à vida, inclusive de proteger a sua vida. Então, você não tem o direito de cruzar essa barreira, não posso tirar a sua vida. E não se cruza essa barreira da vida, né? E é por isso, mais uma razão, que o feminismo não concorda com isso, já que eles defendem o aborto. O segundo direito seria a propriedade, sendo que a sua maior propriedade é o seu próprio corpo. Ninguém tem direito você tem o direito de ter uma propriedade e de lutar para ter uma propriedade, porém você não tem o direito de invadir a propriedade alheia. Você pode comprar, você pode pedir licença, mas você não pode invadir. As feministas também não concordam com isso, já que invade-se corpos, invade-se ambientes que elas não concordam. Então eu vou lembrar daquele caso de uma barbearia masculina, porque é barbearia e não é um cabeleireiro, que só faz cabelo de homem, só faz cabelo masculino. E apareceu uma mulher ela queria ser atendida por aquilo. Só que engraçado, não sei se você lembra daquelas academias Curves, que eram academias só para mulheres. Você não via homem brigando para entrar lá. Uhum. Você não via uma manifestação dos homens na frente achando aquilo um absurdo, porque elas não permitiam, é um ambiente que não permite-se homem. Mas dentro de uma barbearia ela fez um show porque ela queria ser atendida ali e ela achava que ela tinha o direito de. Sendo que o cara falou, não, aqui eu não vou te atender, aqui você não é homem. Não, mas eu não perguntei se você quer. Meu estabelecimento, minhas regras. Você não tem esse direito de entrar aqui. Enfim. E o terceiro é a liberdade. O terceiro direito que eu acredito que todos temos, somos livres. Temos que ter o nosso direito de ser livre. Seja de opinião, seja de crença, seja do que... Enfim, você tem liberdade desde que a sua liberdade não interfira com a do outro. Então, por exemplo, eu sou livre para ouvir música às 3 horas da manhã altíssima? Não. Por quê? Porque interfere com a liberdade do outro de querer descansar. Uhum. A gente pode chegar num acordo, olha, pode ouvir música até às 10, depois das 10 vamos baixar o som? Isso aí tudo bem. Agora, onde entra então as feministas? Um ambiente não pode ser livre uma mulher não pode ser livre para não ser feminista. Você é ameaçada de morte, você é criticada, você é xingada, você vai ter a sua vida toda sendo exposta de maneira nojenta na internet, só pelo fato de você ter se oposto ao feminismo. Então, onde está a liberdade da mulher aí? Quando você pensa nisso como sendo seus direitos, você olha para o movimento feminista e você percebe que ele não defende nada disso, muito pelo contrário, ele até priva você de ter isso, mesmo você sendo mulher e querendo isso. Então, quando a gente fala da primeira onda do feminismo, você tem que entender o que estava acontecendo na época. Se a gente pensar no lado sufragista, né, que foi o grande boom da primeira onda, o sufrágio feminino, desculpa, o que estava acontecendo ali? A gente tinha uma regra em vigor. Qual era a regra em vigor? Que homens, a partir dos 25 anos, eu estou falando isso em Inglaterra, tá? No Brasil era um pouquinho diferente. Homens com 25 anos que serviam ao exército
poderiam ter eles tinham o direito ao voto. Só que o que estava acontecendo no ambiente? O voto era vinculado com o serviço militar. Os homens estavam em guerra. A gente teve Primeira Guerra Mundial nessa época, a gente teve a Segunda Guerra Mundial um pouquinho mais tarde, mas haviam guerras, né? Não estava um momento de paz. O que estava acontecendo com esses homens? Eles estavam indo para a guerra. Quem que trabalhava naquela época? Os homens. Quer dizer que as mulheres não trabalhavam? Não, elas trabalhavam dentro de casa. Existia um combinado ali entre o homem traz o pão e você cuida da casa. Você não vai ter que sair para o trabalho. Até porque o trabalho era um trabalho muito árduo e as mulheres não queriam aquele tipo de trabalho. E desde que o mundo é mundo, as mulheres trabalham. Talvez o que acontece muitas vezes é que as pessoas leem a história com óculos de hoje. Eu já ouvi mulher falando que se não fosse feminismo eu não tinha um iPhone. Eu falei, bom, o meu primeiro é Samsung, e segundo, o que o feminismo tem a ver com isso? Isso é totalmente capitalismo, não tem nada a ver com feminismo. Uhum. Mas as mulheres antigamente não tinham, ninguém tinha celular antigamente. Então não dá para você ler a história com os olhos de hoje. Você sempre tem que olhar para os dois lados da moeda. Então qual era a realidade? Os homens estavam em guerra. As fábricas haviam ficado vazias e as fábricas precisavam produzir para que o país girasse a economia do país para que o país pudesse sobreviver a uma guerra. Então, o que aconteceu? As mulheres vieram trabalhar. As mulheres vindo trabalhar, quem cuidava das crianças? As crianças também vinham trabalhar. Então, a gente tinha essa realidade. Só que o que aconteceu? Os homens começaram a morrer nas guerras. Quem ia votar? Quem ia decidir? Precisava de mulheres para fazer isso também. Então, aos homens foi dado, por exemplo, às mulheres, foi dado esse privilégio do voto. Por quê? Porque para as mulheres o voto não está vinculado com o serviço militar. Tanto é que na época, principalmente na Inglaterra, muitas foram contra esse tal direito. Por quê? Porque elas não queriam ir para a guerra. De jeito nenhum. E aí você vai analisar quem é que estava por trás disso. Tínhamos na Inglaterra Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst era uma socialista, ela era uma dondoca, ela tinha servos na sua casa, trabalhando, ela tinha 4 filhos, sendo que um deles morreu. Minto, 4 ou 5, agora eu esqueci. Enfim, eu não lembro se ela tinha 4 ou 5 filhos, um deles morreu, e ela tinha 3 meninas e 2 meninos. Ela tinha 5 filhos, um morreu, ficou 4. 3 meninas. As 3 meninas trabalhavam com a mãe. Era uma mãe muito conturbada, a ponto de uma das filhas foi mandada para a Austrália para a mãe não ter que conviver com ela. Elas tiveram uma criação muito ruim. E a Emmeline Pankhurst, por exemplo, ela recebia dinheiro dos sindicatos para trabalhar, para fazer essa revolução. Então você sabia que já tinha um jogo político por trás, né? Então eles inclusive chamavam ela atacava bombas em fábricas, ela agitava a cidade de uma maneira negativa. Mulheres saíram dentro do primeiro grupo feminista que ela criou, que na época não era tido como um grupo feminista, foi chamado de feminismo depois, mas era tido como um grupo, hoje a gente fala como um grupo feminista. As mulheres saíram por ela ser muito radical. Então, existia um radicalismo, sempre existiu um poder por trás. Então, nunca foi uma coisa, olha, nós mulheres sofremos por causa disso. Por exemplo, o direito de ter propriedade. O que estava acontecendo? As propriedades também estavam vinculadas aos homens, mas os homens estavam morrendo. E as mulheres perdiam as casas junto com seus filhos. Então foi dado o direito para as mulheres de também ter propriedade por causa das mortes de guerra. Então uma coisa está vinculada à outra. Mas não, elas falam que as mulheres que conseguiram o direito ao voto, o direito à propriedade, o direito ao divórcio. Só que a própria Simone de Beauvoir disse que não. Que tudo aquilo ali foi simbólico, porque sem os homens elas não teriam conseguido nada daquilo, que elas na verdade nem conseguiram, foi dado pelos homens.
Então, que revolução é essa? Eu falo que é revolução do sofá. Eu falo, mas alguém no final das contas me traz o que eu quero. Então, não é uma revolução, é um presente, né? Então, eu não vejo que essas ditas conquistas feministas foram de fato conquistas e muito menos de direitos, né? Então a gente precisa incluir a demanda do feminismo no cristianismo para que a gente de fato tenha uma sociedade, uma igreja com igualdade de gêneros. E é por isso que eu sou cristã e feminista. Além de Simone de Beauvoir, quais foram as principais influenciadoras deste movimento? Nossa, existem muitas. É que cada uma fala de uma época, né? Cada uma entra numa época do jogo. Mas a gente tem Simone de Beauvoir, a gente tem a Betty Friedan, que foi a que fez o primeiro livro considerado feminista mesmo, né, nos Estados Unidos, que causou um boom muito grande, que chama Mística Feminina. A gente teve a Valerie Solanas, a Gloria Steinem, Catherine Cummings, Robin Morgan, Andrew Dworkin, que ainda está em atuação hoje, Catherine McKinnon, Anna Codit, Sheila Jeffries, Emmeline Pankhurst, Hillary Clinton, Elizabeth Cady Stanton, Sally Miller Gerhardt, Mary Wollstonecraft, Jilly Cooper, Linda Gordon, Julie Bindel, Sheila Cronin, Ty Grace Atkinson, Susan Brown Miller, Susan Griffin, Mary Daly, Marilyn French, Barbara Jordan, Germaine Greer. A gente teve muitas. Então depende muito do que você quer falar, depende da área, porque cada uma fala de uma parte. Você não vai ver uma mulher que fala de todas as áreas. Ela mais ou menos escolhe uma área para ser ativista, né? É difícil você encontrar uma que fale de tudo. Eu acho que a única que vem à minha mente é a própria Camille Paglia hoje, que ela fala de tudo, mas ela fala bastante sobre a revolução, né, feminista. E ela se considera uma feminista, mas dentro do feminismo ela é considerada antifeminista. Então eu acho ela uma personagem muito interessante dentro do feminismo. Mas influências nós tivemos inúmeras. No Brasil tivemos a primeira, né, Nízia Floresta, nós tivemos a Pagu, tivemos... Nossa, agora me deu um branco das mulheres brasileiras, que eu leio mais as estrangeiras, eu não leio tanto as brasileiras. Mas hoje nós temos muitos movimentos feministas, principalmente dentro das universidades. Nós temos atrizes que se declaram feministas, mas que nunca leram meio livro clássico de nenhuma feminista clássica. Nós temos apresentadoras, jornalistas, enfim, todo meio acadêmico também bastante forte, dito como feminista. Mas isso não quer dizer que sejam boas influências também, né? Uhum. Sobre essas autoras feministas, né, assim, influenciadoras feministas no Brasil, como que foi o contexto da chegada do feminismo no Brasil? O que estava acontecendo? Qual foi o motivo dessa erupção, né, do feminismo no Brasil? Bom, primeiro que o Brasil faz parte de um país, faz parte de uma parcela de países que seguem tendências, né? Então, tudo que é de fora, de alguma maneira, acaba vindo para cá em determinado momento depois. É difícil a gente ser o pioneiro em alguma coisa nesse sentido político, social e econômico, né? Então nós temos a Nízia Floresta, uma brasileira que o nome dela não era esse, eu não lembro o nome dela original, mas ela se apresenta como Nízia Floresta. Ela é tida como a primeira feminista do Brasil. Ela foi morar fora, ela morou na França por, se não me engano, 20 anos, e lá ela teve contato com o feminismo, né? O primeiro livro que ela traduziu foi o da Mary Wollstonecraft, e ela trouxe esse livro para o Brasil. É tido como o primeiro livro feminista brasileiro também, né? Os livros da Nízia. O momento que ele chegou foi exatamente essa mesma época de final do século XIX e começo do século XX, né? Já havia uma agitação socialista no ar, até você pode ver, quando você estuda a escola de Frankfurt, quando você estuda o histórico do socialismo no mundo,
você também já vê que o Brasil já tinha focos desses tipos de estudo aqui também, né? Então você vê o mesmo crescimento que aconteceu lá. Diferente daqui, o voto feminino veio através de Getúlio Vargas, e a primeira mulher que recebeu o voto foi porque o marido escreveu-a para ter esse direito, vamos dizer, entre aspas, só que também foi com o mesmo critério. As mulheres não têm o direito vinculado ao serviço militar, né? Aos homens é dado isso até hoje. Então, se um homem... você sabia, por exemplo, que no Brasil não existe pena capital. Um homem que decide, em período de guerra, não ir para a guerra, ele é considerado um traidor e ele pode ser fuzilado. Então, uma mulher não passa por isso. O homem passa até os 45 anos de idade. Aí, quando ele está livre disso, né? Então, o direito ao voto, ele é muito vinculado para o homem. Se, por exemplo, o homem que não se alista no exército e não vira reservista nem nada, este homem não tem direito algum no país. Ele não pode ter um RG, não pode ter um CPF, ele não pode estudar, ele não pode trabalhar, ele não pode ter um carro, ele não pode ter um passaporte, ele não pode ter uma casa, ele não pode uma propriedade, ele não pode nada. Um ladrão, um assassino, um bandido tem mais direito do que um homem que não se alistou no exército. A mulher só tem que nascer no Brasil e olha só, com 16 anos ela pode tirar o título de eleitor, acabou. Para a mulher é só isso, para o homem é todo o resto, né? Então, eu realmente não vejo isso como uma sendo igualdade, nem um pouquinho. Você, como está engajada nessa luta há bastante tempo contra o feminismo, com certeza deve ter uma visão mais ampla da situação. Então, qual é o contexto do feminismo atualmente? Qual é o impacto que o feminismo tem causado na nossa sociedade atualmente? Bom, o feminismo atualmente está histérico, ele está uma bagunça, ele está desorganizado e ele está muito engraçado de se assistir. Porque é o seguinte, você tem que entender que antigamente não se tinha outra voz. Eu e você, a não ser que você tenha 100 anos, nós nascemos num mundo já tomado por feminismo. E as consequências disso estão vindo à tona agora. A banalização do casamento se deu por conta das feministas. A banalização do sexo se deu por conta das feministas. A banalização da família se deu por conta do feminismo. Quando a gente fala de feminismo, você tem que entender tudo o que foi feito e tudo que foi, o que elas chamam de quebra de padrão. Se você for olhar o padrão, era um padrão saudável que ficou não saudável. Por exemplo, nunca foi ok bater numa outra pessoa, agredir alguém, certo? Certo. Quando um agressor agride uma pessoa, o que a gente faz? A gente quer esse agressor longe da sociedade. A gente quer esse agressor preso, a gente quer esse agressor julgado e preso e longe da sociedade. A gente não quer conviver com esse agressor, certo? No feminismo, não. Se for uma mulher, a gente tem que aceitar. Porque se for uma mulher que fez alguma coisa, o cara fez para merecer. Porque imagina que as mulheres são capazes de tal atrocidade. Então, quando você analisa o que o feminismo tem feito na sociedade, ele tem colocado a mulher num pedestal que a mulher não merece estar. Ainda mais nós sendo cristãos. Como cristã, não posso aceitar um pedestal. Porque eu sou humana, eu erro, eu sou pecadora, eu não sou perfeita. E se você me coloca no pedestal, meu lugar é no chão, não no pedestal. E eu sei que eu sou capaz de fazer atrocidades, porque é o meu lado humano, não é o meu lado feminino. Eu não faço atrocidades porque eu sou feminina, eu faço atrocidades porque eu sou humana. Então, por exemplo, a gente percebe nas prisões, existem muitas reportagens sobre prisão feminina e prisão masculina. Elas acham um absurdo as mulheres estarem presas, com muitas presas dentro da cela.
Elas acham um absurdo. Onde já se viu uma mulher usar pão como absorvente interno? Porque, nossa, onde já se viu uma mulher dar luz dentro da cadeia? Existem, inclusive, pensadoras que pregam a extinção de cadeias femininas. Então, a mulher pode fazer o errado, o homem não. Mas ninguém olha para os dos homens. A maior parte carcerária é masculina. As maiores atrocidades que acontecem enquanto a mulher usou um OB, um miolo de pão como absorvente interno, o homem é decapitado e vira churrasquinho. Lembra o que aconteceu lá no Norte, no Nordeste? Não lembro exatamente, uma época atrás? Uhum. Que a gente assistiu a decapitação, quer dizer, eu não, porque eu não sou louca de assistir essas coisas, mas que foi aquela coisa absurda. Foi horrível, né? E calma aí, ninguém fala disso, não, a gente tem que liberar as mulheres da cadeia porque elas não podem ter filhos lá dentro. Por que ela tá grávida cometendo crime? Entende? Então, para a mulher não é o ruim. Se a mulher faz uma coisa errada, a gente chama de machismo ou foi por influência masculina. A mulher nunca tá errada. E aí você olha assim, calma aí, a mulher então é incapaz, é isso? Ela só sabe fazer coisas se tiver um macho por trás? Então, ela é uma anja, né? A mulher é uma anja, ela é perfeita. Mas por causa dos homens, ela se torna imperfeita. Então, quando você começa a analisar o que veio de informação para essas novas para essas novas gerações, e eu me coloco nela também, porque eu nunca fui feminista. Depois eu fiz um momento de autoanálise, né, enquanto eu aprendia sobre feminismo, para ver se eu era ou não feminista. Eu não lembro de ter me considerado feminista em nenhum momento da vida, principalmente quando eu comecei a estudar os porquês do feminismo, né? E, ao mesmo tempo, algumas coisas para mim foram muito, muito difíceis de aceitar. Foi muito difícil de tirar de raiz de dentro do meu coração. Tava tão enraizado que foi difícil de perceber que isso não era o natural, que isso não era o normal, que isso não era o aceitável. Então, a gente tem muito disso. O problema é que as pessoas hoje, elas não percebem. Então, você fala assim, como é que as mulheres estão hoje? Elas estão confusas. Foi dito para elas que elas são donas do próprio corpo, que é uma mentira absurda. Foi dito para elas que elas são que elas não precisam ser responsáveis pelos seus atos, que é outra mentira absurda. Eu não sou dona do meu próprio corpo se eu sou cristã. Eu digo isso até para não cristãos, mas eu vou falar para você como cristã. Como é que eu posso acreditar que eu sou dona do meu próprio corpo se eu pertenço a Deus, se meu corpo é dele? Logo, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu não tenho esse direito, não me foi dada essa liberdade. Ou, se eu tomar a decisão de fazer tudo o que eu quero com o meu corpo, eu tenho que aguentar todas as consequências. Então, está criando mulheres fracas. O feminismo enfraqueceu as mulheres. Esse empoderamento, para mim, só mostra a mulher fracassada. Só precisa de poder aquela mulher se vê sem poder. Então, alguém que busca o empoderamento é uma pessoa vazia. Uhum. Pensa comigo. Eu já ouvi de algumas mulheres cristãs ditas feministas que pregam sobre o empoderamento feminino. E eu falo, que poder você tem? Para o coração agora. Faz o seu olho não piscar. Faz o seu cabelo cair sem arrancar. Você não tem poder. Você não tem poder. Se seu corpo, suas regras, então expulsa uma gripe. Expulsa um câncer. Expulsa uma doença. Você não tem poder sobre o seu corpo. Seu corpo não te pertence. E se você acredita que ele te pertence, então arque com todas as consequências dos seus atos. Então, essas mulheres, elas são irresponsáveis. Então, elas engravidam e abortam. Elas não olham para uma gravidez dita indesejada como uma consequência de um ato sexual. Então, se eu sou irresponsável, se eu chamo o papai Estado para tudo, então o que está acontecendo? As mulheres não estudam tanto quanto homens para entrar em bons empregos. Qual é a consequência disso? Ela pega vagas menores. E ela, ao invés de você ver
mulheres lutando para ser melhores, lutando para ser mais bem-sucedidas, estudando, indo além, você vê mulheres pedindo para o Estado resolver essa situação. Por exemplo, aconteceu, eu postei sobre isso, acho que ontem ou anteontem, um grupo feminista da Austrália, em Melbourne, se não me engano, esse grupo se uniu para fazer um café australiano, café vegano feminista na Austrália. Eu falo que é um ambiente que eu jamais frequentaria, e até porque eu acho que eu ia apanhar nesses lugares. Mas por que as mulheres sofrem preconceito e por que as mulheres ganham menos, elas decidiram implantar a seguinte regra: a mulher sempre tem preferência na casa. Então, se tiver uma fila de espera, as mulheres entram primeiro que os homens. E os homens todos serão sobretaxados em 18%. E isso foi notícia de jornal na época, eu até lembro, eu cheguei a postar sobre o assunto na época que foi lançado, eu falei, façam suas apostas quanto tempo dura. E ontem ou anteontem, agora já não lembro quando foi exatamente, eu vejo a notícia que esse café foi fechado. Anunciou que vai, na verdade, fechar agora no próximo dia 28. E a culpa foi da masculinidade frágil. Elas não reconhecem o próprio erro. Elas são incapazes de perceber que elas falharam. Logo, se elas não reconhecem que elas falharam, a culpa é de quem? É do outro. O outro é responsável pelo meu fracasso. Ela não consegue olhar para si. E que tipo de poder é esse? Eu falo isso direto. Ela consegue entrar numa empresa, mas ela não consegue falar não para um namorado abusivo. Ela não tem força suficiente para sair de um relacionamento abusivo. Ela nem percebe que o cara é abusivo. Ela vai perceber quando tá apanhando. Então, foi dada toda essa liberdade para a mulher e ela não sabe o que fazer com essa liberdade. E usou para o mal. Tanto é que a frase do Nelson Rodrigues é utilizada direto, né? A mulher é um macho elas estão se tornando machos mal acabados, né? É verdade que os homens estão virando bananas? Estão com medo das mulheres? Eu acho que sim. Na verdade, assim, não é que estão com medo. Eu acredito que os homens perderam o interesse. Houve uma perda de interesse muito grande nas mulheres. Porque é a mesma coisa do café. Quem é que quer ir para um lugar e ser maltratado? Não faz sentido, né? Ninguém. Quem que vai entrar num relacionamento para ser maltratado? Só pessoa louca. E daí você vai mostrar todo o seu lado cavalheiro, né? Todo o seu cavalheirismo e não vai valer de nada, não vai fazer sentido nenhum, né? Não vai ser visto. Exato, e não vai ter reciprocidade. E para um relacionamento dar certo, ele tem que ser a base da reciprocidade. Não existe um relacionamento de uma só pessoa. Uhum. Existe um relacionamento de duas pessoas. Se as duas pessoas se doam para esse relacionamento, o relacionamento é perfeito. Perfeito de pessoas imperfeitas, né? O que eu digo perfeito nesse sentido, de pessoas imperfeitas que estão cientes das suas imperfeições, e que estão cientes da imperfeição do outro, mas que estão dispostos a crescer junto, a estar junto, a não ir dormir cada um no seu canto brigado, a olhar para o outro com amor, a olhar para o outro com respeito. Não existe mais respeito. Não existe mais... eu não gosto da palavra empatia, porque hoje ela está remetendo uma outra coisa, né? Hoje parece que você falar a verdade é você não ser empático ao outro, e não é verdade. Eu consigo ter empatia das pessoas e continuar falando para ela que ela está errada. Eu consigo sentir a dor dela e falar, mas você está colhendo o que você plantou, a Bíblia não mente sobre isso. Você não vai plantar mamão e colher jabuticaba, não vai dar. Só que o que está acontecendo? Você está criando uma geração de pessoas que estão desrespeitando umas às outras. Então, por exemplo, eu como professora, eu não ensino os meus alunos a não bater nas meninas. Eu ensino os meus alunos a não bater, ponto. E, inclusive as meninas. Não se bate, ponto final. Ninguém está te batendo, por que você vai bater no outro? Porque você é melhor? Você não é melhor que ninguém, não. Então, os homens, não é que eles estão mais bananas, os homens estão com menos vontade de se colocar,
né, nesse sentido. E o que eu sinto muita dó, e eu brinco que eu sou casamenteira exatamente por causa disso, porque eu conheço muitos caras legais, eu tenho muitas amigas legais. E eu quero que eles se encontrem, eu quero que eles sejam felizes e tenham filhos lindos. E que eu seja a madrinha de todos eles. Por quê? Porque eu quero que as pessoas legais, que valem a pena, se encontrem e sejam felizes. E eu acho que a família, o casamento, uma estrutura, uma coisa bem estruturadinha, é o que vai quebrar todos os padrões, todos os paradigmas. E como cristãos, né, a gente olha para um casamento formado por duas pessoas imperfeitas, mas que o casamento em si ele foi feito de modo perfeito, porque ele foi planejado por Deus. E eu sempre falei para as meninas, né, quando eu dou conselho para mulheres, eu falo, case com alguém que você consiga conviver com os defeitos, porque qualidades todo mundo tem, como defeitos todo mundo tem, mas tem defeito que você não consegue viver. Então eu sempre falo, a pessoa não era para mim. Eu acho muito engraçada essa frase, né? Eu falo, que bom, né? Então, que bom que você se livrou de uma coisa que não era para você. Por que você foi atrás dessa coisa que não era para você esse tempo todo? Então a gente precisa incluir a demanda do feminismo no cristianismo para que a gente de fato tenha uma sociedade, uma igreja com igualdade de gêneros. E é por isso que eu sou cristã e feminista. Como que o movimento feminista ele passou a fazer parte das igrejas? Como que foi que isso ocorreu? Como que isso aconteceu? Como eu disse, o mundo está dentro desse feminismo enraizado já faz 100 anos. Então, assim, seria muito difícil se a igreja não tivesse tido influências vindas do feminismo, porque ele não está à parte do mundo, né? Ele está dentro do mundo. Mas de uma maneira muito sutil que ele começou. As pessoas têm que entender que ele nunca vai se apresentar como sendo a coisa pior que é. Ele sempre vai se apresentar num lado positivo. Bonitinho, fofinho, nada maldoso, nada, né, hostil. Mas é que nem um pecado. O pecado, quando ele aparece, muitas vezes ele aparece como uma coisa doce, mas é tão gostoso fazer aquilo que eu não posso fazer, porque então não deve ser pecado, é muito gostoso. Deus deve se agradar disso de alguma maneira. Deus estava enganado quando ele falou que não era para eu fazer isso. E essa mesma sensação, esse mesmo pensamento dá origem ao feminismo dentro da igreja, né? Mas quem não quer a liberdade da mulher? Quem não quer equidade de direitos? Quem não quer que as mulheres deixem de ser agredidas, como se só as mulheres fossem agredidas e como se todas as mulheres fossem agredidas? E como se só os homens fossem os agressores, né? Então, a gente olha para aquilo e fala assim, isso aqui é tão bonitinho, mas quando você vai ver a fundo, não tem nada daquilo, né? Tudo totalmente diferente. O que tem feito dentro das igrejas, eles têm igrejas que não são biblicamente fincadas na Bíblia, né? Então, igrejas que aceitam qualquer tipo de discurso, elas também aceitam qualquer tipo de ideologia lá dentro, né? Então, eu sempre brinco que você não pode dar uma brechinha. Se você der uma brechinha, lá na frente você tá chorando porque não tem mais volta. Pro estrago, né? Tem coisa que o estrago vai fazer e acabou. Você tem como desabortar um bebê? Não tem. Uma vez feito, feito. Não quer dizer que você não vai perdoar, etc. Mas uma vez feito, feito. Não tem como voltar atrás. E o feminismo dentro das igrejas, ele aparece de diferentes formas. O contato que eu tenho mais com feministas cristãs nunca é um contato agradável, eu confesso, porque as vezes que eu tive contato com elas foram em meios de debate, né? E num debate sempre tem alguém que vai perder. E eu sou muito competitiva para perder. E não só isso, eu sou muito bíblica para perder um debate quando o assunto é Bíblia. Porque eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que a Bíblia não diz. E não fale asneiras em nome de Cristo, caso contrário, eu não vou nem te respeitar.
Não, e talvez também você falou essa questão de ser bíblica, talvez falta esse argumento bíblico para aqueles que acabam aderindo desse movimento estar munida contra isso, né? Eu tô tentando mudar meu vocábulo para ficar mais doce, menos agressiva, mas é mais ou menos assim que eu me sinto. Por exemplo, uma pessoa para mim que fala que é feminista e cristã e que não leu livros feministas, eu não consigo nem acreditar no cristianismo dela. Porque se ela se afirma como feminista, ela tem que ter no mínimo estudado feminismo, certo? Se ela se afirma como cristã, o que eu espero dela? O estudo da Bíblia. E não somente o estudo, a concordância com aquilo. Porque eu conheço muito ateu que leu mais Bíblia do que cristãos. Mas qual é a diferença maior? Eles não têm aquilo como uma verdade para eles. Já nós cristãos temos. Então, o que acontece? Se uma feminista cristã falar para mim assim, não sou da teoria, eu não sou muito teórica, não gosto muito da literatura feminista, eu falo assim, e da Bíblia? Porque o que a Bíblia faz? Primeiro que a Bíblia, ou melhor, quando Moisés falou da mulher em Gênesis, era uma época que a mulher valia menos do que um camelo na sociedade. Então, quando ele contou da criação e colocou a mulher no mesmo patamar de um homem, ali naquele momento já havia igualdade. Quando a Bíblia diz, né, em Gênesis mesmo, que nós dois fomos criados, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos iguais, não existe diferença. Uhum. O que existe diferença? É que quando Deus criou o homem, ele criou o homem com qualidades divinas somente para os homens. E que quando ele criou as mulheres, ele criou as mulheres com qualidades divinas somente para as mulheres. E por que eu falo que o casamento é o melhor relacionamento do mundo? Porque ele é o perfeito. Porque se um homem é realmente cristão e uma mulher é realmente cristã e eles se unem em matrimônio, o que a gente está vendo aqui? A glória de Deus sendo feita na terra. Porque é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus e a mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus se unindo num único propósito, honrar e glorificar a Deus através da maneira que Deus os criou. Agora, se eu pego essa informação e deturpo essa informação, já era. Se a mulher dentro de um relacionamento ela quer fazer o papel do homem, ou se o homem quer fazer o papel da mulher, já era. Eu já não estou fazendo a coisa certa. E existe sim papel, quer as feministas queiram ou não, quer o mundo queira ou não, existe papel diferente para homem e para mulher. Tanto existe que a consequência de cada um dos pecados é diferente. Quando a gente lê lá em Gênesis, qual foi a consequência para a cobra, para a serpente? Qual foi a consequência para a mulher do pecado original? E qual foi a consequência para o homem por causa do pecado? Cada um teve uma consequência diferente. Isso quer dizer que ele está sofrendo mais que eu, ou eu estou sofrendo mais que... Não, cada um está sofrendo no seu quadrado. Quem saiu perdendo foi a humanidade no geral, a Terra, né? Porque até a Terra foi amaldiçoada por causa do pecado humano. Então, quando você lê isso, você fala assim, o que mais que essa mulherada quer? Já está dizendo, Deus criou o homem e a mulher o fez. A sua imagem, a imagem e semelhança de Deus os criou. Não é assim que está na Bíblia? Então, igual... Só que a gente está falando de Moisés. Esse livro foi escrito quando? Quando que Moisés escreveu Gênesis? 4.000 anos atrás. Entendeu? Então, há 4.000 anos já se falava de igualdade feminina e masculina. Quem que não falava isso? O mundo, mas a Bíblia já falava, Deus já punha valor na mulher. Aí quando a gente passa, por exemplo, para a parte do Novo Testamento, mas a mulher ainda era subjugada. Gente, o mundo é errado, não a Bíblia. A Bíblia muitas vezes narra histórias do mundo, não quer dizer que ela aplaudia aquilo. Quando fala de Sodoma e Gomorra, por exemplo, você não vê Deus elogiando os moradores de Sodoma e Gomorra. Logo, homens e mulheres eram maus, iguais. Ou ele só salvou as mulheres? Ou só salvou os homens? Não, ele matou todo mundo. E aí a mesma coisa com Noé, a mesma coisa com Jonas.
em Nínive. A gente vê história após história, onde Deus não tratava as pessoas diferente. Quem tratava diferente era a sociedade, mas não era Deus. Então falar que Deus é machista, que Deus é... Para, que bobagem! Aí quando você parte, por exemplo, para Paulo, quando ele fala em Romanos, por exemplo, do uso do véu, etc., as pessoas não sabem ler aquilo. De novo, elas leem aqui a Bíblia com os óculos de hoje. Põem a cosmovisão moderna para ler uma coisa que foi escrita há 2000 anos. E sem estudar a história da época ou como que era vivida a época. Então, uma das coisas que eu falo quando me chamam para falar em igrejas, né? E muitas vezes me perguntam do véu. Bom, eu sou batista, então a gente não usa véu. Mas, enfim. E eu falo o seguinte, eu falo assim, qual era a época? Qual era o acontecimento da época? Como era a história na época? Como que as mulheres eram tratadas? Como que os homens eram tratados? Como que era a sociedade da época? Você sabe me responder? Ah, não sei. Então vou explicar. Normalmente é assim que acontece, né? Então eu explico para eles. Bom, quando a gente está falando de Roma, Grécia, existiam as escravas sexuais, ditas escravas sexuais, só que elas eram sacerdotisas aos deuses. Elas transavam como sacrifício, né? Eu não sei muito bem explicar isso, mas eu sei que fazia parte do ritual, né? E elas tinham que raspar a cabeça. Então elas eram vistas na cidade, elas podiam andar na cidade, você ia apontar e falava assim, ela é prostituta. E o que acontecia? Essas mulheres foram convertidas. E quando elas entravam nas igrejas, todo mundo sabia quem era. Eu olhar pro cabelo delas e falava assim, eu sei o que você fez, ó. Então era o uso do véu. Põe todas as mulheres de véu, pronto, não tem mais isso. E aí hoje as pessoas falam, com machismo, olha, mulher que podia... Não, cara, foi um cuidado que a igreja teve com as mulheres. Um cuidado gigante de Deus com as mulheres ali. As mulheres têm papel fundamental na igreja também. As mulheres têm um papel fundamental dentro da Bíblia. Ou Deus não usou mulheres na Bíblia? Claro que usou. Nós temos Ruth, nós temos Raquel, nós temos Raabe, nós temos a Débora. A Débora, eu falo dela agora. Nós temos a Débora, nós tivemos a Maria. Dizem que porque a gente é protestante, eu sou protestante e não posso falar da Maria. Claro que eu posso falar da Maria. Maria foi uma menina escolhida por Deus para gerar o filho dele. Ela é muito especial. Eu não tenho ela como santa, mas eu tenho ela como uma pessoa especial. Maria recebeu uma missão de Deus, né? Exato, uma missão que Deus não me escolheu para fazer, né? Então, assim, é óbvio que eu admiro a Maria. E apesar de ser uma menina, foi muito corajosa. Porque ela foi contra o padrão da sociedade. Porque ela devia ter o quê? 14, 15 anos? E grávida. E podendo não ser aceita por José. E podendo sofrer os olhares de reprovação, né? De uma gravidez sem marido, né? Enfim. E a gente teve o cuidado de Deus para as mulheres, mas o que mais elas querem? Então, quando você conversa sobre feminismo cristão, você vê que elas gostam de falar que, por exemplo, o Estado é laico. Eu concordo com elas, o Estado deve continuar sendo laico, se ele existir, que seja laico. Agora, eu não sou Estado, eu não posso ser laica, eu tenho que ter uma opinião e minha opinião não pode ser laica. Porque se eu sou cristã, ou eu sou laica, eu não posso ser uma coisa ou outra. Então, se eu estiver num ambiente onde eu tiver que me posicionar, qual é a minha bandeira que vai falar mais alto? Porque senão a gente acaba relativizando a palavra de Deus também, né? Sim, e outra coisa, que nós não temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sim. Isso quer dizer que nós temos que mostrar o caminho certo para o mundo. Se o mundo todo está falando que é certo você abortar, a gente tem que falar, não é certo abortar independente de... mas ela foi estuprada. Não é certo abortar. Mas não é certo abortar. Não é certo abortar. As pessoas têm que olhar para nós, cristãos, e olhar... Tem que ser ao contrário a chave. Os cristãos estão perguntando para os do mundo o que fazer. O que fazer. Sendo que nós temos que ser aqueles que vão falar, olha, a gente tem que fazer isso como sociedade. Como sociedade, é assim que nós temos que viver.
E não é assim que está acontecendo. Então, o que a gente percebe hoje? Que quando eu converso com as feministas cristãs, cara, teve uma palestra, se você quiser depois eu te mando o link. Eu fui assistir eu vou falar o nome, é na Glocal. Você já ouviu falar na Glocal? Não, nunca ouvi, não. Eu não sei explicar muito bem o que eles fazem, eles se reúnem num teatro e é uma maneira de evangelizar diferente. Bom, enfim, eles gostam de fazer palestras comparando uma pessoa a Jesus. E eu tive a felicidade de ir no dia que era Simone de Beauvoir e Jesus. E eu fui de propósito, né? E eu queria ouvir o assunto, então eu fui, me direcionei até lá, avisei que iria e que depois falaria sobre o que eu vi, né? E eu nunca fiquei com tanta vontade de levantar e bater numa pessoa como eu fiquei naquele dia. E eu vou te contar, o meu lado cristão queria agredir. Você não queira saber como o meu lado humano estava. Mas a mulher, dita cristã, professora da Metodista de teologia, disse o seguinte, que a morte de Jesus havia sido um fracasso. Olha aí. Ela falou 3 vezes isso. A morte de Jesus foi um fracasso. Se ele, fazendo o que ele fez pelas mulheres, ele já teve essa morte fracassada? Imagina como seria se ele tivesse feito mais. Eu pensei assim comigo. O fato dele ter morrido pelos pecados das mulheres não foi o suficiente para as mulheres. Elas queriam uma massagem, uvinha na boca, uma sombra e água fresca. O que mais que as mulheres querem? Se a morte de Cristo não foi redentora o suficiente. E é por isso que elas precisam do empoderamento. Porque Deus não é suficiente para elas. Porque se eu tenho Deus como meu tudo, eu não preciso de mais nada. Se Deus é tudo o que eu preciso, eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso da minha família, eu não preciso do meu noivo, eu não preciso de comida, eu não preciso de água, eu não preciso de absolutamente nada na minha vida. Se Deus é tudo para mim, ou isso é uma verdade, ou não é. Se a tua graça me basta, ou isso é uma verdade para mim ou não é. E aí você vai vendo, é por isso que elas precisam do empoderamento, porque Deus não é tudo para elas. Aí eu me pergunto, será que houve a salvação? Será que houve o reconhecimento do senhorio de Cristo? Porque se Deus não é tudo para elas a ponto de elas precisarem de um maldito do empoderamento, quem é Deus para elas? Entende? Então, quando eu me pego nesse tipo de debate, nem tem muito debate, porque não é o mesmo Deus. A morte do meu Cristo foi redentora. Sim. A dela foi um fracasso. E existem muitos paradoxos, né? Dizer-se cristã e ao mesmo tempo feminista, né? Porque se você, mais uma vez dizendo, como um leigo, eu acredito que se essa mulher, essa moça se diz feminista, ela tem que abraçar como todo, não vai abraçar como parte. Sim. Vai vir tudo que o movimento acredita, tudo que o movimento prega. Ela não pode, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui agora eu quero, isso aqui eu não quero, né? Exatamente, é a mesma coisa com o cristianismo. Se você assume ser alguma coisa, você tem que ser até o fim. Então, se eu sou cristã, eu não posso ser cristã só na parte que me agrada. Eu não posso escolher qual parte que eu obedeço. Uhum. Ou eu obedeço tudo ou não obedeço nada. Ou eu aceito o sacrifício. Aí, eu lembro de um caso muito, muito interessante que eu tive, que me marcou muito. Um amigo meu, cristão, que está bem desviado, e eu numa conversa com ele, falei, né, poxa, querido, mas não é isso que a Bíblia fala. E ele virou para mim e falou assim, Tata, a Bíblia não se encaixa no mundo. E eu falei, óbvio que não. Aí, nessa mesma semana, um amigo meu ateu me procurou e falou assim, Tata, tem alguma resposta na Bíblia para o caos mundial? Desses ismos da vida, feminismo, gaysismo, africanismo, socialismo, tudo ismo. Eu falei, tem, Romanos 1. E aí foi que me caiu a ficha. Não é a Bíblia que tem que se adequar ao mundo, é o mundo que tem que se adequar à Bíblia. E em que mundo estamos vivendo agora que um ateu procura resposta bíblica para os problemas e um cristão fala que a Bíblia não pode ser mais a resposta para o mundo?
Sim. Porque o mundo mudou. Eu sei que o mundo mudou, mas Deus não. Então, Deus é o mesmo hoje, será amanhã e sempre foi o mesmo Deus. Ele é fiel, né? Então, ou a gente crê... E eu falo assim, mas que parte então que a gente vai abrir mão? Porque num debate, inclusive, eu tenho no meu canal do YouTube, vocês podem achar como Thaís Azevedo, tem um debate que eu fiz com uma cristã feminista, e ela falou, mas aí a gente vai ter que levar, a gente não pode levar tudo que está escrito na Bíblia em consideração. Então eu não posso levar o quê em consideração? O Gênesis, a criação. Ou eu não posso, que parte que eu não levo em consideração? A história de Noé. Calma aí, não, de Noé não. Não vou levar em consideração Davi. Não, Davi não posso. Não, Davi eu tenho que levar. Jesus, que eu não vou levar em consideração. Se eu levar alguma coisa, se eu tirar, se eu desconsiderar alguma coisa da Bíblia, eu desconsiderei a Bíblia inteira. Então, assim, a gente não pode abrir mão. Então, quando eu falo com uma feminista cristã, eu não consigo entender como ela consegue ser isso. Porque não tem como você servir a dois senhores. A quem você se ajoelha? A quem você se ajoelha? A quem pertence a sua vida? Quem é o seu Senhor? Então, assim, quando eu me deparo com esse tipo de coisa, eu questiono, inclusive, a salvação. Porque a Bíblia já disse para mim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a verdade já me deu a libertação, que libertação mais eu preciso? Ou quer dizer, que se eu não estou liberta, é porque eu não conheci a verdade. E Jesus diz que ele é a vida, a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu não conhecer a verdade, é porque eu não conheço a Cristo. Se eu não estou liberta, é porque eu não conheci a Cristo ainda. Então, se eu preciso de uma liberdade que não tenho, é porque eu não conheci a Cristo ainda, porque só em Cristo eu sou livre. Eu não sou livre por causa do socialismo, do comunismo, do capitalismo, do libertarianismo. Sim, não, eu sou livre por causa de Cristo. Isso que Cristo eu ia me libertou. falar com você. A gente pode ser o mais engajado que for, no movimento social que for, mas se não for a obra regeneradora do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo, não tem salvação. Não existe. Não tem como. Aí é que eu falo, não servimos ao mesmo Senhor. Por isso que eu falo, eu questiono sim a salvação alheia. Porque ela está falando para mim, ela precisa de liberdade, eu já sou livre. Ela está falando para mim que ela precisa de poder, eu já tenho poder em Cristo, eu posso tudo. Não é isso que está escrito na Bíblia? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não, e ele fala sobre poder na Bíblia, sobre termos poder. O que a Bíblia fala sobre isso? Em Cristo eu posso tudo. Nem tudo me convém, mas eu posso tudo. Eu já tenho poder. E se a graça de Deus me basta, eu não preciso de mais nada. Isso aí. Então, é muito complexo, por exemplo, você falar disso quando você está num ambiente não cristão. Porque aí você tem que usar das suas outras ferramentas, né? Então, eu falo de política, eu falo de economia, eu falo de todo o resto para botar meus argumentos. Mas dentro da igreja não tem argumento. Acabou, né? O argumento que eu vou dar tá escrito na Bíblia, não tá? Então, ou você acredita nisso ou você não acredita. Acabou a conversa, próximo. É até mais grosseiro, né? Uma vez pediram para eu falar sobre aborto, eu falei, jura que eu tenho que falar sobre aborto? Tá bom, aborto é pecado, próxima pauta. Não tenho mais o que falar, o que mais que eu vou falar? Vamos falar sobre adultério, devo ou não adulterar? Não deve, próxima pauta. Para mim é a mesma coisa, vamos falar sobre mentira. Não minta, próxima. Tem coisas para mim que são muito óbvias, e aí você percebe que aí teve influência. Porque as pessoas não conseguem mais perceber a obviedade dos assuntos dentro da Bíblia. Deus já foi claro, com as coisas que a gente devia saber, a gente já sabe. Tá lá, é só ler, é só conhecer, é só viver aquilo. Mas se você não coloca isso em prática, não fale que é culpa de Deus, porque você não está fazendo a sua parte. Então a gente precisa incluir a demanda do feminismo no cristianismo para que a gente de fato tenha uma sociedade, uma igreja com igualdade de gêneros. E é por isso que eu sou cristã e feminista. Thaís, faz algum sentido dizer que a Bíblia promove o machismo, a misoginia, a desigualdade entre homens e mulheres, a submissão cega ao homem, como muitos dizem por aí? Porque
se a gente vê alguns versículos, parece dizer, né? Por exemplo, Paulo, ele diz que as mulheres devem ficar em silêncio no culto, que as mulheres devem ser submissas ao marido, né? Ao seu esposo. Então, a Bíblia promove isso aí? Ou faz algum sentido dizer que a Bíblia promove essas coisas? Bom, eu não vejo machismo na Bíblia, mas eu também não vejo machismo como as pessoas veem machismo até na sombra, né? Eu sou considerada uma pessoa machista, apesar de não ser. Eu acho que tudo, de novo, é uma leitura fora de contexto. Se você ler a Bíblia com os olhos de hoje, você provavelmente vai falar que aquela atitude é machista. Mas se você assistir vídeos da Xuxa na década de 80, hoje, você não vai acreditar que a gente assistia aquilo na televisão aberta. Ou não. E a gente tá falando do quê? De quase 30, 40 anos. Então imagina um livro que foi escrito há 2000. Então, se você usar o óculos dos anos 2020, não queira entender o mundo de 1800 com os óculos de 2020. Você não vai conseguir. Então, você sempre tem que olhar para a história. Em relação à submissão, eu falo bastante sobre isso porque eu sou fã da submissão. Primeiro, submissão a Deus. Segundo, submissão ao meu pai e minha mãe. E terceiro, ao meu marido. E as pessoas leem esse texto de uma maneira muito errada, ao meu ver, e alguns pastores e teólogos que eu tenho contato. Eu tenho 7 pastores que me dão apoio espiritual, bíblico, e quando eu às vezes eu estou com um pensamento e eu não sei se isso tem base bíblica ou não, e aí eu procuro eles para ver se eu encontro uma resposta, né, para minha dúvida. Mas sobre a submissão, por exemplo, as pessoas esquecem de ler o texto inteiro. Primeiro de tudo, ele está dizendo para a esposa ser submissa ao seu marido, certo? Só que antes disso ele falou o quê? Homem, seguinte, você tem que, antes de tudo, me amar. O papel do homem é amar a Deus acima de todas as coisas. E morrer pela sua mulher. Como Cristo deu a sua vida pela igreja. O homem, ele tem um papel, ele vai ser cobrado por Deus por coisas que as mulheres não serão cobradas. E as mulheres serão cobradas por Deus por coisas que os homens não serão cobrados. Cada um vai ser cobrado por uma coisa. Mas quando Deus manda o homem tem que ser fiel a Deus antes de qualquer coisa. Se você escolher se casar com um homem, no caso uma mulher, né, escolher se casar com um homem que não é fiel a Deus, minha amiga, ele não vai ser fiel a você. Ele não é fiel a Deus. Quem é você perto de Deus? Você é um nada. Aí a menina vai lá e casa com o Zé Droguinha. Aí ela se converte e acha que ela tem que ser submissa ao Zé Droguinha que quer levá-la para prostituição. Antes de tudo, você escolheu casar com o cara errado. Você já fez a escolha errada. Arque com a sua consequência até o final. Sim. Porém, você não deve se submeter a ninguém, nem ao seu marido, se ele te pedir algo que vá contra os princípios divinos. Se seu marido te forçar a matar uma pessoa, você não faça. Se o seu governo te forçar a fazer uma coisa que vai contra o que a Bíblia diz, não faça. Porque a quem você serve? Eu amo o meu pai e a minha mãe. Eu os honro à medida do possível, né? Eu tento, nem sempre a gente consegue, mas é uma eterna tentativa e erro, né? E se um dia meu pai chegasse pra mim e falasse, filho, eu quero que você venda drogas. Não, pai, não vai rolar, desculpa. Ou você faz isso ou você sai da minha casa. Tchau, fui. Eu amo você, mas eu não vou desobedecer a Deus. Sim. Então, assim, Deus, se você casou direitinho, se você casou com um homem que é justo, que é fiel a Deus, que honra a Deus com tudo que ele ser submissa a um homem desse é um privilégio.
me submeter como mulher a um homem desse que está disposto a dar a vida dele por mim, por amor a mim, que me trata como parte do corpo dele, que cuida de mim, que me ama como sendo parte do corpo dele, isso é fácil. A mesma coisa para o homem, se ele escolhe uma mulher que não honra a Deus acima de tudo, já está escolhendo errado. Por quê? Porque ele está escolhendo uma pessoa que, se não é fiel a Deus, vai ser fiel a ele. Foi Oséias, não foi o profeta Oséias que casou com a prostituta? Sim. É que no caso dele, a gente sabe que foi, né, fazia parte da história, mas Jesus, você tá casando com a mulher errada. Não chore amanhã, porque sua mulher te deixou sua família, ou te dá trabalho. Então, tudo na vida ela é feita por escolhas. Então eu falo, homens, sejam homens dignos. Dignos. Se o mundo está dizendo que você é indigno, mostre triplamente a sua dignidade. Se o feminismo quer a sua morte, eu sei que isso é muito difícil, porque é horrível você ouvir que você deve morrer. Eu sei, porque eu escuto isso direto sobre mim. Mas se você não deve existir, que você é escória, honre a Deus acima de todas as coisas. Deixa que Deus cuida de você. A sua batalha não é sua batalha, é dele. Deixa que ele faça a obra. É interessante que um dos textos que é muito usado para falar que a Bíblia promove o machismo, né, a misoginia, é Colossenses capítulo 3, versículo 18, que o apóstolo Paulo está falando dos deveres da família. Então, ali no versículo 18, o apóstolo Paulo, ele disse, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. No versículo 19, ele disse, marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, ali o texto está falando de algo que é mútuo, que tanto deve ser da mulher e como do marido. Mas o versículo-chave para a gente entender esta passagem é o versículo 23, Sim. Quando ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens. Exato. Então, a submissão, o amor, a esposa, os deveres dos filhos, como ele fala, dos servos, dos senhores, deve ser feito tudo quanto para o Senhor, porque a nossa recompensa está em Deus, como fala a nossa herança, né, como fala no versículo 24. Mas eu te pergunto, aonde que esse texto está promovendo o machismo? Aonde que nesse texto, nestas passagens, a Bíblia ou o apóstolo está promovendo a misoginia? Não existe isso, né? São textos tirados fora de contexto. Não tá. É a pessoa que não leu. De novo, não conhecem a verdade. E aí eu te pergunto, será que são realmente de fato cristãs? Essas pessoas que não leram a Bíblia, não estudaram a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, mas usam ela como uma lâmpada mágica, né? Lâmpada de Aladim. Talvez saia repetindo, né, o que vai ouvindo por aí. Mas isso aí é muito normal. As pessoas leem um título e já falam bobagem, né? Então é o famoso, se não fosse feminismo, você não estudaria, você não teria acesso a isso, aquilo outro. Filho, você nem estudou história, do que você tá falando? Não, mas o feminismo é bom. Eu falei, aonde você leu isso? Qual revista você leu? Eu já debati com cada menina que veio falar pra mim que... Eu falei, mas onde você leu isso? Li em blog. Eu falei, não, tudo bem, blog ok, blog é uma opinião. E qual livro acadêmico ou que é tido como clássico feminista você leu? Eu não sou muito da teoria. Eu falo, eu sou. Por que você tá debatendo comigo se você não é? Você tá falando de uma coisa que você desconhece, eu tô falando de uma coisa que eu conheço. E aí, a gente não tem muito... Não tem como. Como que você vai debater achismo ou sentimentalismo com lógica e prova? Não se debate. Então, é muito... É que aí fica até um pouco grosseiro, mas como eu não sou pastor, eu me dou o luxo de poder ser grosseira às vezes, né? Eu falo, não fala comigo não. Fala comigo não entra nessa não vale a pena entrar nessa, né? Porque
Você só tá falando bobagem. Vai estudar, depois volta a falar comigo. Vai ler a Bíblia, depois a gente conversa. E que é legal também, né? A pessoa estudar e aprender. Mesmo que seja com ideia diferente daquilo que eu penso. Sim. Só não estuda quem não quer aprender. Só não estuda quem não quer conhecer. Né? Eu não acho errado você estudar livros de pessoas que não são cristãs. Eu não vejo erro nenhum nisso. Não, eu só leio livro cristão. Tudo bem, é uma opinião sua. Eu leio um monte de livro que não é cristão. Eu leio sobre revolução sexual, eu leio sobre... eu estudo sobre pedofilia, eu estudo sobre política, eu estudo sobre economia, eu estudo sobre... Enfim, depende do meu dia também, né? Tem dia que eu tô a fim de ler sobre nada. Aí eu vou ler tal assunto, mas faz parte do... Deus te deu uma capacidade intelectual. Aprenda, use o seu cérebro. Né? Não, eu não gosto também desses cristãos que se acomodam, né? Não dá, né? Não dá para ficar acomodado. Deus te deu uma capacidade, você tem que usar a sua capacidade. Eu digo que nós deveríamos estar em todas as áreas da sociedade, todas. Do lixeiro ao presidente da República. Nós tínhamos que estar em todas as áreas. Por quê? Porque nós fazemos com excelência, porque não fazemos para as pessoas, fazemos para Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar vem as pessoas, em primeiro lugar vem Deus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio. E Thaís, eu gostaria muito que você deixasse as suas considerações finais, um conselho. Talvez a nossa irmã que esteja nos ouvindo agora, nesse momento, esteja confusa em relação a isso, né? Talvez ela esteja entrando numa faculdade, tenha ouvido muito que ela tem que se engajar no movimento feminista, né? E talvez esteja confusa, mas quais seriam as dicas, as considerações que você deixaria para essa nossa irmã que está nos ouvindo agora? Bom, eu tenho 2 conselhos para elas. Eu queria muito que elas tivessem um encontro pessoal com Cristo. Porque se elas tiverem encontro pessoal com Cristo, elas não vão precisar de mais nenhum ismo na vida. E se elas já tiverem esse encontro com Cristo, para elas se blindarem das artimanhas do inimigo. O inimigo está aí e ele veio para matar, roubar e destruir. E esse é o papel dele. E o feminismo é um grande servo do nosso inimigo. E se você não perceber isso, é porque talvez você já esteja em volta dele. Tome muito cuidado, abra os seus olhos, peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus mostrar o caminho certo. Peça para Deus colocar pessoas no seu caminho para te ajudar nessa caminhada. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Nem sempre eu respondo as mensagens porque elas vão para spam. Então, até eu acessar todo, porque eu só acesso isso, só consigo acessar isso quando eu estou no computador. E eu quase nunca entro pelo computador nas minhas redes sociais. Então, peça para Deus que te dê sabedoria para você chegar nesse entendimento sozinha, né? Você não precisa de mim, não precisa de mais ninguém. Peça somente para Deus. E se você for homem, porque muitos homens também acabam sim. Sendo afetados, né, pelo feminismo, não são só as mulheres que são afetadas, aos homens eu peço muita cautela. Eu queria muito que os homens tivessem cuidado com o tipo de mulher que se envolvem. Porque existem mulheres que estão dispostas a acabar com a vida de um homem por causa de um não que ela ouviu. E lembre-se, homens, a quem vocês servem. Lembrem-se quem é o seu Senhor. Porque se você ficar com isso em mente, nós podemos mudar o mundo. E depois que casar com uma feminista e levar pra dentro de casa, já era, tá? Não reclama, cara. Não reclama. Pensa antes de escolher. Mas eu falo assim, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que você está colocando dentro da sua cabeça? Qual é o tipo de informação que você está se alimentando? Você sempre
tem que contrabalancear, né? Eu leio muita coisa ruim, eu recebo muita mensagem de gente implorando por ajuda, daquelas coisas que eu nem compartilho com ninguém, porque é um peso muito forte que a pessoa não pediu para ter, né? Então é muito complicado o meu dia a dia de ativismo, né? É bastante pesado para uma professora que não tem nenhum treinamento como psicóloga ou como para lidar com esses sentimentos, né? Mas o que eu falo é o seguinte: vocês se alimentem do que faz bem. Então leia livro feminista, mas também leia a Bíblia para combater aquela informação, né? Para você ter a sua base. Ao invés de você ter os livros feministas como Bíblia, tem a Bíblia como o livro, né? Então, enfim, acaba mudando um pouco o seu pensamento. Enfim, e se você tiver filhos que estejam envolvidos com esses movimentos, ore para os seus filhos e converse com eles em amor, porque parte do feminismo no comecinho é tirar as meninas do convívio dos pais, do convívio familiar, já que o maior inimigo de qualquer coletivismo é a família. Porque a família, ela traz uma base que destrói com todo o argumento deles. Então, se você tem uma família bem estruturada, você não tem família com feminista dentro. Você pode ver. Toda família de feminista não é estruturada. Então, tenha seus filhos por perto, não abra mão da educação deles, nem quando eles estiverem mais velhos. Fique com eles por perto, que você não vai se arrepender. Queria agradecer ao John pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu gosto muito de falar para cristãos e falo pouco até. Eu normalmente sou convidada para falar mais para um público que não é cristão, mas eu me sinto, obviamente, muito mais em casa falando para a gente que fala a mesma língua, né? Então foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Queria deixar aqui as minhas redes sociais, você sempre me acha como Thaís Azevedo. É só jogar em todas as redes sociais, eu estou em todas delas. Instagram, Facebook, YouTube, meu canal até tá crescendo, eu preciso retomar fazer vídeos para botar lá. Twitter, eu estou em todas as redes sociais grandes, né? Então se você quiser, pode mandar uma mensagem, pode falar comigo, que eu estou lá. Olha, Thaís, muito obrigado. Nós quem agradecemos pela sua disponibilidade. Eu acredito que seu tempo seja muito corrido. Então agradeço pela disponibilidade. Para mim foi muito bom, foi ótimo. Eu já venho acompanhando alguns vídeos seu na internet. Seu diário feminista, né? Também. Dicionário, né? Isso. E é bastante legal e foi vendo esses vídeos que me deu esse desejo de te convidar para poder estar participando. Que você possa voltar mais vezes aqui para estar falando com a gente, isso vai ser legal. Claro, foi um prazer hoje e foi muito gostoso falar dos assuntos que eu espero que tenha ficado claro, né? Porque é muita informação, né? Então, às vezes a cabeça fica, mas eu posso falar disso aqui também, isso aqui cabe, enfim, é muita informação. Mas se os seus ouvintes quiserem que eu volto com o maior prazer. Será um prazer falar com vocês e trocar mais figurinhos, né? Que eu acho que isso tudo é uma troca. É uma conversa muito agradável. Você fala, eu falo, a gente se entende, a gente aprende um com o outro. Eu acho que isso que é a grande questão da vida. Você olhar para o outro e aprender com o outro também, né? Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez e quando quiser, estamos aí. Amém. Você que nos ouviu também, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por nos ouvir até agora. Então, até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau.